Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e aos ouvintes da Rádio Boa Notícia, também da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva, refletindo hoje, neste sábado agora, aqui nos estúdios da TV Boa Notícia, sobre o 15º domingo do tempo comum. No domingo passado, solenidade de Pedro e de Paulo, considerado o 14º domingo, foi a leitura do Evangelho de Mateus. Nós retornamos à palavra da comunidade lucana, do Evangelho de Lucas. E nós vimos assim que todos nós desejamos saber assim, como será a nossa vida eterna? Fazer esse questionamento. Será que a gente já se perguntou mesmo alguma vez? O que será? Que caminho conquistar? E nós vamos conquistando sim. O que é que nós fazemos para alcançar essa vida eterna? Reunindo-nos, ouvindo a palavra, lendo, ouvindo não, escutando mesmo. E estando aqui sob a iluminação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um bom encontro aqui. E essas leituras bíblicas deste domingo, elas vão trazer para nós umas respostas no amor a Deus e aos irmãos. Quer dizer, o que fazemos para alcançar a vida eterna? A resposta está aí, quer dizer, no amor a Deus e aos irmãos. Agora, como Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, mas como é mesmo que nós vamos fazer? Então, nós vamos ver a distribuição das leituras. Hoje nós temos a leitura na primeira leitura do Deuteronômio, no capítulo 30, versículos de 10 a 14, 4 versículos apenas, e nós vamos ver aí a figura representativa de Moisés e o que, no seu convencimento, na sua convicção de repassar aos ouvintes, aos companheiros, a questão da obediência aos mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus, de quem ele teve a graça de receber lá no monte, todo esse decálogo que representam a lei. Eles não são assim umas obrigações impostas, mas que vai acabar com a liberdade do povo, não. Mas é sugerido assim como preceitos, como é que nós vamos fazer, onde é que vai aplainar os caminhos do Senhor para seguir ali, ser mais reto e alcançar essa vida eterna. Na segunda leitura, que já vem da carta de Paulo aos Colossenses, é no capítulo 1, versículo de 15 a 25 versículos apenas. Aí nós vamos dizer assim, que é um hino cristológico, que vai falar de Cristo, da sua caminhada. Ele é a imagem de Deus. Prestar bem atenção. Ele é um Deus invisível, mas o Cristo é a imagem dele. E é o primogênito, de todas as criaturas. E ele vai ser assim, o Cristo é o primeiro, a gente vai bem prestar atenção, e autêntico, diz aqui o padre Antônio Geraldo Dalla, dizendo aqui para a gente, é o primeiro, Cristo é o primeiro samaritano a compreender, a ser próximo do outro. Aí nós vamos ver no Evangelho de hoje, vamos observar a nossa leitura do Santo Evangelho, que é o capítulo é o 10, o versículo de 25 a 37. Nós já o conhecemos, mas vamos aqui. Então, e eis que um especialista da lei levantou-se para pôr Jesus à prova
e disse-lhe: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu, o doutor da lei, né? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo. Pratique isso e você viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-a ao dono da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei-lhe o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus disse-lhe: Vá e faça você também a mesma coisa. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho que nós já o conhecemos muito bem. E nós vamos, por esse santo evangelho, nós vamos ver quem é o meu próximo. Como foi, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Olhem bem o que estava acontecendo. Nós vimos no primeiro momento, no Evangelho de Lucas, o primeiro momento destaca a vinda, a presença de Jesus na Galileia, a sua vida pública, desde da hora que assumiu, conforme João Batista foi preso, que o precedia antes. Ele começa como profeta do Novo Testamento e junto com seus discípulos, começa a convidar os discípulos e vai fazendo essa caminhada dentro do território Galileia. E nós vimos outros dias já, depois da festa da Pentecostes, Ascensão, Pentecostes, Trindade, tudo, que ele mostra que é sempre o primeiro dia, mas com 40 dias, com a Ascensão, com 50 dias, Pentecostes, ele vai mostrando tudo assim o que vai acontecer. E ele lá, já nas despedidas da Galileia, já vai passar para o segundo passo, que é o seguimento do caminho de Jesus a Jerusalém. Vai indo para lá. E esse fato aqui, aí é tanto que nós vimos outro dia, quando ele foi em Cesareia, né, de Filipe,
Nós vimos como foram as leituras no domingo passado, mas aqui ele já está na caminhada, ele já fez o primeiro anúncio da sua paixão e vai aqui junto com eles. Lembrando um pouco que quando ele foi preparar o seu caminhar, o seu caminho para Jerusalém, ele pediu uns dos discípulos, um grupo, que fosse à frente, um lugarejo, e preparasse assim para um momento deles de encontro. E eles entraram no lugar dos samaritanos, e os samaritanos não deram hospedagem. Então vamos guardar esse momento para ver hoje como é que Jesus mostra aqui a misericórdia do Pai, aqui representada no primeiro homem que a pratica depois de Cristo, que é o samaritano. E aí, o que surge aqui? Lembrando que no capítulo anterior, Jesus tinha acabado, quando foi revelado aos pequeninos, né, que ele vai contando assim, que ele diz assim, ele vai, nesse evangelho, vai ver o esbanjamento da misericórdia de Jesus. Mas aqui ele vai fazer o quê? Antes ele diz que tudo que é revelado aos pequeninos, né? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios. Aí vai mostrando. Depois dessa proclamação, aparece para ele quem? Um doutor da lei. E esse doutor da lei, ele quer fazer o quê? Provocar Jesus, quer fazer assim, como quem vai desbancar, vai tirar Jesus de onde ele está. Vai já fazer com que ele cale a boca e faz essa pergunta, né? O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, na sua sabedoria, o que ele diz? Ele responde com o quê? Com uma pergunta. O que diz a lei? Como é que você lê? E ele responde prontamente, né? Que amar o próximo como a si mesmo, né? Vai toda a resposta quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Vai mostrando, né? Então, Jesus disse, muito bom, respondeste assim corretamente mesmo. Mas o doutor da lei ainda queria mais. Ele queria saber tudo. Aí Jesus, e quem é o meu próximo? Ele pergunta. Não está satisfeito. Aí Jesus entra com outra sabedoria, revelada por Deus. Ele vai e apresenta a parábola do samaritano. Nós vemos aqui que essa parábola, ela é apresentada assim, no momento de questionamento, não é para se mostrar. Jesus não fez para dizer assim, olha, eu sou, eu sei, sou eu que estou à frente, eu faço isso, eu faço aquilo, como nós na humanidade às vezes gostamos de dizer, principalmente os que são chefes, que acham que tem uma liderança perfeita. É levar sempre esse eu fiz isso, eu faço aquilo. A gente tem que lembrar do nós e nós e nós. E ele responde para ele, né? Ele conta toda a história. E o que é essa história? Que um homem, né, vinha descendo, ele vinha de onde? De Jerusalém para onde era que ele ia? Ia para Samaria, né? Ele ia descendo. E Jesus ia indo ao contrário, né, com os discípulos. Aí, mas ele conta que ele vinha descendo e quando chegou em tal lugar, ele foi assaltado, espancado, sofreu escoriações, tomaram tudo que ele tinha e ele ficou quase como morto. E pela providência divina, lá se vem descendo um sacerdote, homem da palavra, né, que fala muito no Pai, só com a palavra, com os gestos não. Olhou, Deus o livre no pensamento, desviou para o outro lado, foi embora. Logo mais a seguir também vem um outro, um levita, também um pregador, né, vivia no templo, também deixou de mão. Lá se vem o samaritano,
Aquele que não, do grupo que não deu hospedagem para o judeu, para Jesus, para aquele grupo, porque sabiam que eles eram de Jerusalém, e eles não tinham acesso a Jerusalém, eles ficavam só no átrio, eles não entravam lá para dentro do templo. Os samaritanos eram excluídos, discriminados também. E justamente é ele que vai acontecer assim, esse fato mais belo do homem. Quando viu o homem, o que foi que ele fez? O samaritano, ele olhou, viu, seu olhar encheu-se o seu coração de compaixão, de misericórdia. Misericórdia e compaixão vem das entranhas de Cristo, de Jesus. Era ele, é por isso que o samaritano foi o primeiro homem que foi dado também a praticar a misericórdia. Aquilo que acontece dentro de Jesus, no seu coração, foi dado ao homem, quer dizer, de Deus Pai passado pelo Filho, que é Jesus, e foi repassado àquele homem. E aquele homem teve assim ele não seguiu adiante, ele teve compaixão. Compaixão não significa ter dó, ter pena. Comadre é companheiro, compadre, cônjuge, vem também do coração, vem de dentro. Então ele teve compaixão. Quando ele teve compaixão, ele tornou-se próximo daquele homem caído, derrubado, necessitado, sofrido, cheio de dores, quase morto. E o que foi que ele fez? Aproximou-se dele, fez curativos, derramou óleo, o óleo da unção, o óleo que dá movimento, né, que gera energia. E colocou vinho nas feridas. O vinho seria para beber, colocou nas feridas, passará. Ainda fez mais, depois colocou o homem no seu próprio animal e foi puxando, ele foi a pé, puxando o homem no seu animal, foi para aquela pensão, ficou lá hospedado, cuidou, atrasou a viagem dele, mas ele não se reclamou que estava atrapalhando. Cuidou daquele homem, e quando já estava assim com uns 3 dias, ele deu moedas para o dono da pensão e disse assim, ele subestabeleceu, né? Quer dizer, ele passou a procuração. Ele disse assim, faça, cuide dele, quando eu retornar, pagarei o excesso, quer dizer, aquilo que ele gastou a mais do que aquelas moedas. Olha onde chegou a misericórdia. Salva. E essa compaixão, nós somos convidados a tê-la. O cuidado com o outro. Esse cuidado, ele é visto na forma de agir, na forma de ser. Não adianta só levantar os braços e louvar o Pai do céu, gritar aleluia, 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 está tudo muito bom, e na hora do necessário, da necessidade maior, eu cruzo meus braços, fecho minha boca, também a cara, o sorriso, meus olhos ficam cegos, e é assim que nós precisamos caminhar, sobretudo conosco, na nossa família, nas nossas comunidades, por onde nós estivermos, na nossa igreja. Nós somos convidados a isso. Essa parábola, ela vai dizer que a vida eterna, ela é encontrada onde? No amor a Deus. E esse amor a Deus é concretizado no amor a quem? Ao próximo. E o amor ao próximo é baseado, solidificado. Nós vimos pedra, não foi na semana passada, mas ele é na misericórdia e na compaixão. É muito fácil. Então, ele responde para o homem novamente o que ele disse. Vai, quando o homem diz que, pergunta novamente quem é o meu próximo, ele conta essa história, ele faz outra pergunta, formula outra pergunta também. Desses 3 que passaram entre o sacerdote, o levita e o samaritano, quem foi mais próximo daquele homem?
Ele respondeu na batata, como a gente diz, corretíssimo, aquele que se tornou próximo. Então, o próximo não é aquele que está próximo. Nós temos que fazer o possível de fazer-nos próximo do outro, reverter a situação. O samaritano estava ali, ele chegou, o homem estava doente, então ele fez-se próximo daquele homem. Como? Baixou, olhou, tocou, passou remédio, curou, passou o vinho, pegou, colocou no cavalo, no seu animal, levou, conduziu, ficou próximo, ficou perto do homem cuidando, passou um pedido a um outro, ao dono da pensão, que cuidasse dele também, teve paciência, misericórdia. E aí esse convite é para quem? Nós vamos reconhecer a presença de Cristo também nesse homem, não é? E como é que nós vamos trazer para nós, para a vida diária? Quando nós estamos reunidos numa celebração, né, nós estamos escutando a palavra, ela orienta como uma catequese, mas aí como é que nós vamos saber quem é o nosso próximo, qual é o seu nome? Tem uma música tão linda, eu não sou boa para cantar não, mas a gente canta muito, especialmente quando nós estamos na quaresma, quando a gente diz, seu nome é Jesus Cristo e passa fome, grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, estás em casa, dorme pelas beiras das calçadas, e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz, é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive com o pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Seu nome é Jesus Cristo e está doente, e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vê-lo, sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser da guerra. Entre nós está e não o conhecemos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios. Mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos. Seu nome é Jesus Cristo, está nos participantes da pós-pandemia, dos que pegaram Covid, dos que perderam os entes queridos. E nós só dizemos que são ansiosos, que não cuidam, que não trabalham, do desemprego, e está entre nós. Então, irmãos e irmãs, sigamos assim esse evangelho, façamos essa leitura. Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. E vamos assim ver como é que nós fazemos-nos próximos uns dos outros. Porque amar, nós sabemos que amar o próximo como a si mesmo. Isso nós sabemos de cor e salteado. Aprendemos assim, mas nós fazemos? Então, que Deus abençoe-nos, que tenhamos uma semana de paz,
é mês de férias, nós já estamos encontrando-nos com os nossos irmãos que estão vindo de fora, visitar-nos, passar uns dias conosco. São encontros marcantes, que nós tenhamos também esse momento especial de acolher, de sorrir, de amar e de fazer-se próximo sempre. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.